Olá, a paz do Senhor Jesus e uma ótima noite para você que está acompanhando o programa Lição de Vida. Hoje nós vamos trazer o testemunho emocionante de um homem que resistiu ao chamado de Deus por muitos anos, mas foi vencido pelo amor e pela promessa do Senhor. Givanildo da Silva Arruda enfrentou pobreza, um aviso misterioso de morte, guerras espirituais dentro de si e mais de 2 décadas de desemprego. Mas, mesmo em meio às crises, Deus mostrou que sua promessa era viva. Como está escrito em Jó, capítulo 10, versículo 12, vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Uma história real, que mostra como a fidelidade de Deus supera toda a resistência humana e não desiste de nenhum de nós. Não saia daí, viu? Porque o programa Lição de Vida já está no ar. Givanildo da Silva Arruda nasceu no Recife no dia 31 de agosto de 1981. Filho de Valdemar Francisco de Arruda e Fátima Maria da Silva, Givanildo cresceu em meio às dificuldades de uma família muito humilde. Indisciplinado na juventude, ele resistiu ao chamado de Deus, mesmo quando o Senhor falava com ele. Entre resistências, promessas e recomeços, sua história tomou novo rumo surpreendente. Os detalhes deste testemunho de livramento, misericórdia e graça divina, você confere agora no Lição de Vida. A paz do Senhor, irmão Givanildo, seja muito bem-vindo ao programa Lição de Vida. É uma honra tê-lo conosco. Amém, Thalita, paz do Senhor. E a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nessa noite, por este momento tão maravilhoso, em poder compartilhar um pouco do meu testemunho para todos. Amém. Nós gostaríamos de iniciar, sei que o senhor já está bastante emocionado, né, com o início do programa, é uma bênção, mas eu queria conhecer um pouquinho da sua infância, como é que foi o início da sua vida. O senhor nasceu em um lar evangélico? Thalita, a minha infância é uma infância com muitas dificuldades. A gente eram 8 irmãos, e nesse período uma grande dificuldades, né? Entramos naquele momento, e era muita luta, meus pais não eram evangélicos e andavam por caminho difícil. Sim. E a gente, como 8 irmãos, a gente presenciava muitas coisas ali dentro do lar, muitas coisas difíceis. E aquele algo que nos acontecia devido aos meus pais foi nos alimentando, podemos dizer assim, foi nos alimentando até a gente passar a fase de pré-adolescente. E assim a gente foi, podemos dizer assim, sendo criado dessa forma. Sim. E essa forma foi um caminho muito difícil, mesmo ainda sendo criança, mas foi muito difícil para a gente que estavam ali presente naquela família. Acredito, Givanildo, o senhor enfrentou realmente muitas dificuldades desde muito pequeno. O que mais o senhor pode destacar assim, que lhe marcou nesta fase de infância, desse período de dificuldades que o senhor e sua família enfrentaram? A gente encontrou muita dificuldade em relação a alimentos. Passamos por muita fome, muita necessidade. Era uma família de 8 irmãos e nem sempre meu pai tinha a condição de trazer o sustento para dentro de casa por conta da dificuldade, que era 8 irmãos, era muito difícil. E passei muita fome, muita tristeza, muita dor e momento difícil. Acredito. E aí o senhor foi crescendo, ficando pré-adolescente, adolescente, chegando à juventude. E eu sei que aos 16 anos o senhor teve um sonho muito impactante, né, que lhe marcou bastante. E eu queria que o senhor nos contasse, né, esse sonho e como foi, o que o senhor sentiu ao sonhar. Naquele momento, Thalita, aos 16 anos de idade, eu
tive um sonho, que eu acredito que ali não foi simplesmente um sonho, mas sim uma revelação. Pois naquele sonho eu levava uns disparos de arma de fogo e caía no braço de uma moça, que ela vive uma situação difícil. Eu caía nos braços dela e eu dizia assim: eu estou morrendo. E ela dizia para mim: você não vai viver 24 anos de idade. Meu Deus. E daquele sonho eu me acordei, aí eu fui a ela, contei primeiro a minha mãe. Sim. Após fui a ela, contei, e ela disse: isso aí foi nada mais, nada menos que um sonho. Não deu importância. Não deu importância, foi só um sonho. E daquele dia em diante, a minha vida se transformou-se num verdadeiro, podemos dizer assim, algo muito difícil, impactante. Sua vida mudou completamente após esse sonho? Após esse sonho, minha vida mudou completamente. É como eu tinha falado, eu tornei-se um jovem indisciplinar. Conheci pessoas de alta periculosidade e naquele momento eu me juntei com eles e foi muito difícil para mim. O que é que os seus pais lhe diziam, vendo a situação? A minha mãe, como ela não era evangélica, ela sempre me trazia uma palavra e um conselho. O meu pai, vendo também eu naquela situação, queria, né, resgatar, mas como eu não culpei os meus pais, eles sempre nos ensinaram, mas foi uma atitude, uma ação em querer andar por aquele caminho. O que é que fazia o senhor ser tão indisciplinado? Quais eram os caminhos que o senhor acabou adentrando por conta das más amizades? Aquele caminho, eu entrei no caminho das drogas, bebida e outros caminhos. E foi muito difícil para sair daqueles momentos. Sair daquele lugar, sair de onde eu estava. E, na realidade, eu precisava de uma atuação divina. Sim. E o Senhor fez isso. Glória a Deus. Que bênção, né? Mesmo não sendo evangélico, irmão Givanildo, mas Deus, ele de alguma forma estava batendo a porta de seu coração. O senhor falou que precisava de uma intervenção divina para sair desses caminhos de drogas, de violência, de bebida. Conte pra gente essas experiências, né, com Deus já lhe cercando. Deus, ele vinha falando comigo, mesmo eu sem ser evangélico. Deus vinha falando comigo. E teve uma das vezes que eu estava em uma das esquinas, e eu me lembro que naquela tarde, eu não gostava, irmã Thalita, eu vou ser bem sincero, eu não gostava de me aproximar de crente da Assembleia de Deus. Especificamente da Assembleia de Deus? Especificamente da Assembleia de Deus. Por quê? Não é desprezando os demais. Sim, sim. Porque eu sabia que Deus, ele falava. Através dos irmãos. Através dos irmãos. Então, numa tarde, eu parado na esquina, eu gostava muito de ficar na esquina, sem camisa, com uma corda no pescoço. E eu me lembro que naquela tarde, eu olhando assim, de um lado para outro, de repente chegou um grupo de irmãos evangelizando. Porque quando eu via os irmãos evangelizando, a primeira coisa que eu fazia era fugir. O senhor resistia tanto por causa disso que temia ouvir a voz de Deus? Justamente. Então, quando eu parava para ouvir, naquele momento ele disse assim, quando eu a vi, que ia me saindo, ele disse: não, Jesus tem uma palavra para você. Eu disse: não, irmão, mas eu não quero ouvir. Ele disse: mas Jesus tem uma palavra para você. E ali Deus falou fortemente comigo. Foi a primeira resistência ao Espírito Santo. Eu não queria, porque eu achava que ser crente da Assembleia de Deus é andar de terno, andar de paletó. E eu não gostava. E principalmente da Assembleia de Deus.
A família do senhor também resistia muito a ser cristão, a falar de Jesus. Sua mãe, isso também lhe impedia de professar a fé, de querer se entregar a Cristo, mesmo querendo uma mudança de vida, irmão Joanildo? Mesmo a minha mãe passando por um momento difícil, mas ela não queria que nenhum de nós viesse conversar a fé. Aceitasse a Jesus, né? Sim. Aceitasse Jesus. Porque ela, na realidade, ela era de outra religião. Sim. E ela jamais queria que um de nós aceitasse Jesus. Quando aceitamos Jesus, foi muita dificuldade que eu enfrentei. Mas o Senhor me ajudou e me segurou. Você podia destacar algum momento específico, além desse primeiro contato com os irmãos, com o Evangelho, né, ouvindo aí a voz de Deus através dos irmãos, o senhor resistiu, mas com certeza o coração ficou mexido, né, porque a voz de Deus a gente... Mas o senhor lembra de algum momento específico em que sentiu que estava realmente sendo cercado, que Deus estava querendo lhe mostrar que tinha algo na sua vida, que não adiantava fugir, que Ele queria lhe tirar das circunstâncias em que o senhor se encontrava? Irmão Joanildo? Sim, teve uma das vezes que eu fui visitar a congregação de Vila do Tenente. O senhor chegou aí à igreja? Cheguei. Alguém lhe convidou? Como é que foi a experiência? Não, eu fui por conta própria. Com certeza o Espírito Santo foi falando, né? E eu fui para a Vila do Tenente, na congregação de Vila do Tenente, onde hoje eu coopero. Sim. E eu sentado no terceiro banco, e Deus falou novamente comigo. E ele disse assim, na época eu era um jovem, de aproximadamente de 17 anos. O Senhor falou, disse, jovem, aqueles que te cercam e tu diz que são teus amigos, eles estão planejando para destruir a tua vida. Mas eu, o Senhor, sou teu amigo. Glória a Deus. E vou me revelar para ti. Te darei um grande livramento de morte, que ficará marcado. O senhor tinha quantos anos mesmo, irmão Joanildo, nessa visita? Entre 17 e 18 anos. O sonho era que o senhor não passaria dos 24. 24 anos. Por isso que eu perguntei, mas pode continuar. E naquele momento eu me lembro que eu disse assim, essa palavra que esse irmão está trazendo aí não é para mim. Essa palavra não é para mim. E ali ele fez o convite, eu resisti mais uma vez o convite. E passou-se há 15 dias. 15 dias passados. Eu numa rua, e um companheiro, podemos dizer assim, um companheiro, estava numa moto e de repente veio um carro em alta velocidade, diminuiu a velocidade, bateu na moto e ao olhar para dentro do carro, eu ouvi uma voz que dizia assim, fique quieto. E algo sobrenatural foi colocado, que hoje eu acredito que foi a mão de Deus. Glória a Deus. Hoje eu acredito que foi a mão de Deus. Pairou sobre a minha cabeça e eu ouvi aproximadamente 18 disparos de arma de fogo na cabeça. 18 disparos. Glória a Deus. E o Senhor, naquele momento ali, eu só ouvi a voz dizer assim, fique quieto. Eu saí daquele local para a glória de Deus. Aleluia. Com a intervenção divina. Cheguei num quarto, muitos disseram assim, alguém errou, que sorte tu tivesse. Mas eu no meu coração eu dizia, foi não. Aleluia. Foi o Senhor. Naquele momento, só o Senhor estava comigo. Glória a Deus. E me livrou da morte. Algo que Deus me mostrou, algo se abrindo, e eu via uma escuridão muito tensa. Por 3 vezes eu vi essa escuridão. E o Senhor mostrou que estava comigo e que me queria para estar juntinho dele. Que experiência maravilhosa, glória a Deus. Depois dessa experiência de livramento tremenda que o senhor teve, irmão Joanildo,
O senhor entregou sua vida a Jesus, passou a frequentar mais a igreja, como é que foi? Ou resistiu ainda temendo muitas coisas? Como é que foi essa experiência? Eu ainda, Thalita, continuei resistindo à voz de Deus. Mesmo com esse grande livramento? Mesmo com esse grande livramento, eu continuei resistindo à voz de Deus. Porque eu dizia no meu coração, eu não quero ser crente. E principalmente da Assembleia de Deus. Ouvindo tudo isso, ouvindo a voz de... Eu ouvi a voz de Deus. Sim. Como eu estou falando com você aqui nesse momento. Acredito. Eu ouvia nitidamente a voz de Deus. Deus me orientava, dizia, saia daqui. E quando eu saía, acontecia algo. Chegava alguém para me executar. Meu Deus. Não conseguia, porque o Espírito Santo, ele falava comigo. Sim. Mesmo falava assim, comigo. Teve um dos momentos, Thalita, eu vou ser bem sincero, a gente foi fazer uma ação. E quando chega lá nesse momento, no mercado de uma irmã, eu me lembro que quando chegamos, a irmã olhou para nós com uma autoridade tão grande e divina. Colocou o dedo na minha testa e eu fiquei sem força para levantar as mãos e para levantar os pés. Mas com tanta ousadia que aquela irmã estava. E disse, jovem, quando tu entrasse por essas portas, o Senhor falou comigo que tinha projeto na tua vida. Glória a Deus. De libertação. E a gente só saiu daquela mercearia da irmã depois que ela nos autorizou. Que autoridade de Deus. Ela disse, pronto, pode-se embora. Eu levantei os pés, levantei as mãos e disse, deixa tudo aí e vamos embora. E a gente veio-se embora, não conseguimos concluir porque Deus estava presente. E quando saí daquela reunião, daquele momento, eu disse, meu Deus, o Senhor fala mesmo. O Senhor se revela mesmo. E um homem sem Deus, o homem não entende muita coisa. Sim. As coisas de Deus. É verdade. Não é? Então, isso me marcou muito. E depois da minha convenção, eu trazendo a palavra numa igreja, eu encontrei aquela irmã. Eita, eu encontrei aquela irmã se lembrou-se. Sim. Nós se abraçamos. Naquele momento, pedi perdão à irmã. Disse, irmão, eu sei, aquilo foi a sua ignorância. Pedi perdão à irmã e a gente estamos em paz para a glória de Deus. Glória a Jesus. A gente vai chegar já nesse momento tão marcante na sua vida que foi a sua conversão, mas Deus estava lhe cercando, o Espírito Santo lhe cercando. Eu queria saber o que é que passou pela mente do Senhor ao ouvir o Espírito Santo dizer ao Senhor que o Senhor seria crente, que o Senhor iria servir ao nosso Deus. O que é que passou na sua mente? Thalita, eu vou ser bem sincero, eu resisti à voz de Deus demais. Porque o Senhor falava comigo e eu sempre resisti, eu não queria ser crente. O senhor sempre dizia, não, mas eu não quero. Sempre dizia, não quero ser crente. Mesmo acreditando que ele falava com o senhor, que ele era vivo, que ele lhe guardava. Me tirava de grandes emboscadas. Sim. E ele falando, sim, sou eu teu amigo, mas eu não queria. Ainda assim resistia. Ainda assim resistia. Foi no ano de 2001 que essa resistência acabou. E a gente está muito curioso para saber como é que foi, né? E também saber a reação da família do senhor, já que o senhor disse que a sua mãe, né, era de outra religião, né, não aceitava, e também dos amigos que compartilhavam aquela vida difícil com o senhor. Como é que foi a sua conversão, irmão Joanilton? A minha conversão, Thalita, foi algo marcante. Eu me lembro que quando eu tinha ido na cidade com a minha irmã e me bateu uma dor de dente muito forte. Ao chegar à cidade, deitei no quarto e o Espírito Santo começou a falar comigo novamente. Ele disse assim, hoje você vai ser crente. E eu dentro de mim dizia, eu vou ser crente em nada. E o Espírito Santo disse, hoje você vai ser crente.
E eu dizendo, não quero ser crente, não. E ali começou uma guerra espiritual dentro do meu quarto, muito forte. E eu me lembro que naquela noite, eu falei com a minha mãe, disse, olha, eu estou com uma dor de dente muito forte. E ela disse, você já tomou alguns medicamentos? Eu disse, já tomei, não passa. E ela disse, pronto, então foi o seguinte, você vai consultar-se com fulana. E eu fui consultar uma moça, com essa mesma moça que tive um sonho que ela disse a mim que eu não ia viver 24 anos de idade. A mesma moça? A mesma. E eu fui lá e quando eu cheguei ela disse, qual a sua dificuldade? Eu disse, eu estou com uma dor de dente muito forte, não passa. Já tomei vários medicamentos, não passa. Ela disse, pois não, tire a camisa. Tirei a camisa, ela pegou uma torceira de mato e bateu nas minhas costas. Sim, sim. Entendi. E quando eu saí da casa dela, eu saí com a dor no dente e saí com a dor nas costas. Meu Deus. E fui para casa, minha mãe perguntou, e aí, já passou a dor no dente? Eu disse, não. Eu fui com uma e estou voltando com duas dores. Uma nas costas e no dente. E continuei, fui para o quarto, fiquei lá. Mas a 500 metros, eu deitado na sala, eu deitado no quarto, e o Espírito Santo começou novamente. Falando. É hoje que você vai ser crente, é hoje que você vai ser crente. E eu dizendo, não quero ser crente. E de repente, de muito longe, eu ouvi os hinos sendo cantados. Não tem momento que a gente diz assim, que a gente prega no ponto de pregação, e a gente diz assim, meu Deus, não aceitou ninguém. Às vezes o ponto de pregação só tem a direção e mais dois irmãozinhos, os donos da casa, de repente. E a gente pensa, Senhor, será que está... Será que está surgindo algum efeito? Será que está surgindo algum efeito? Jesus, será que está surgindo algum efeito? E eu me lembro que naquela noite, o Espírito Santo se encarregou de levar os hinos congregacionais até onde eu estava. Glória! E o primeiro hino foi o hino de número 15. Eu nunca mais me esqueço disso. Conversão. Ficou marcado. Oh, com cego andei e perdido vaguei. E eu comecei a meditar no hino que estava sendo entoado. Eu disse, meu Deus, que hino maravilhoso. Glória a Deus. O irmão cantou o primeiro hino, cantou o segundo hino. E de lá eu ouvia quando o irmão dizia assim, vamos continuar orando, porque nesta noite o Espírito Santo vai trazer alguém e vai libertar aqui nesse ponto de Aleluia. pregação. Nesse ponto de pregação. Eu me lembro que ele falando, o Espírito Santo ali me convenceu. E eu disse, eu preciso ir. Esse ponto de pregação sempre existiu ali, irmão Jânio, perto da sua casa? Não. Foi um ponto de pregação que deu início, né? Passou aproximadamente assim, eu acredito, uns 2 anos, depois parou. Deus queria usar aquilo ali para lhe alcançar. Aquele trabalho para lhe alcançar. Prossiga. Eu me lembro que quando eu saí, eu me levantei, umas dores muito fortes. E minha mãe perguntou para mim, você vai para onde? Eu disse, eu vou aqui. Eu não quis dizer a ela para onde eu iria. Sim, sim. Porque se eu dissesse a ela, eu ia encontrar resistência. E eu me lembro que ela disse, para onde você vai? Eu disse, não, para onde eu vou, eu não preciso estar desse jeito, armado. Sim, como se eu costumava andar. Sim, né? Para onde eu vou, não preciso estar desse jeito, tá armado. E ela disse, então tá bom, então posso ir embora. Aí eu fui, indo, a 500 metros. Eu me lembro que o portão da irmã, o nome da irmã é Edileuza. Irmã Edileuza. Esse ponto de pregação era um ponto de pregação que era feito pelos irmãos de Vila do Tenente. Sim. Um grupo chamado Grupo Sede Forte, que até hoje existe esse grupo. Eu me lembro que eu fui sendo conduzido pelo Espírito Santo e de repente eu parei. Fiquei atrás do portão, o portão da irmã é de madeira, era de madeira, ele se abria, 1,50 m, 1,50 m se abria, eu fiquei por trás do portão. E ali Deus começou a falar comigo. E disse, jovem, tu te lembra daquele livramento que eu te dei? Te lembra de aquela escuridão que se abria? Eu dizendo assim, meu Deus, quem foi que contou a minha situação a esse irmão? Primeiro porque o irmão está lá dentro, o irmão não está vendo. Sabe nem que eu estou aqui. Sabe nem que eu estou aqui. E eu conversando com o rapaz, disse a ele, seu irmão, por que esse irmão ele fala tanto, hein?
Mas esse fala tanto é porque Deus estava falando da minha vida. Sim, Por que esse irmão fala tanto, irmão? E de repente o irmão disse, irmão, não é o irmão que está falando, é Deus que está falando através dele. Glória. E eu me lembro que naquela noite eu continuei ali e o Espírito Santo começou a falar mais forte. Te lembra de tal livramento? Que quando aconteceu assim, eu, o Senhor, estendi a minha mão para que não acontecesse nada contigo. Te lembra daquele livramento, quando tu estava na congregação, que eu disse que era teu amigo e estendi a minha mão sobre a tua cabeça e não deixei que nada aconteceu contigo? Era eu, o Senhor. Glória a Deus. Era eu, o Senhor, que era e que sou o teu amigo. Aí eu disse ao irmão, meu irmão, como é que Deus é amigo de uma pessoa que não é crente? Como é que Deus fala tanto com uma pessoa que não é crente? Eu não entendia, mas era o chamado de Deus. E ali, quando o irmão passou, pregando, dando continuidade à pregação, e de repente eu me lembro que... Vou pedir licença ao senhor para a gente ir para o intervalo. Pode ser? A gente segura, eu sei que está todo mundo que está acompanhando a gente nessa expectativa para saber como é que foi que o senhor entregou a sua vida para Jesus. Então você que está aí, não saia, continue conosco, Deus vai continuar falando ao teu coração aqui no Lição de Vida. Eu volto já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje nós estamos tendo a honra de receber o irmão Givanildo Arruda. Irmão Givanildo, antes de irmos para o intervalo, estávamos ansiosos para saber como foi a sua conversão. O senhor estava aí contando para a gente, fique à vontade para concluir. Amém, Thalita. E eu estava, como eu tinha falado no bloco anterior, atrás do portão e Deus continuou falando. Praticamente aquele culto naquela noite, foi praticamente direcionado para a minha pessoa. Praticamente. Porque Deus queria falar e estava falando diretamente comigo. E no final da pregação do irmão, ele dizia assim, para tu saber que eu sou o Senhor, te trouxe de onde tu estava até aqui, para tu saber que eu sou o Senhor que falo contigo. Eu falo contigo, homem que está aí atrás do portão. Aparece. Especificamente, que está aí atrás do portão. Que está aí atrás do portão. Glória. Aparece. Aí eu disse para os dois rapazes que estavam lá comigo, que já era crente, isso é contigo. Eu disse, não é comigo, já é crente. Isso é contigo. Se apresenta. Aí quando eu me apresentei no portão, o Senhor continuou usando ele e disse, hoje... vem para mim. Glória a Deus. E naquele momento ele disse assim, se você não vier hoje, eu tirarei a minha mão sobre você. E você descerá à sepultura. Mas hoje eu estou te dando a última oportunidade. Forte. E naquele momento eu não resisti. Entreguei minha vida para Jesus. Aleluia. Glória. Aquela noite. Os irmãos se alegraram muito, porque também os irmãos não entendiam como era um ponto de pregação. Sim. O irmão que estava escalado no ponto de pregação pediu para que as irmãs ficassem orando, porque Jesus ia libertar alguém ali. Glória a Deus. E na proporção que eu levantei as minhas duas mãos, algo dentro de mim, como se fosse uma bomba, explodiu. E eu me lembro que naquela noite eu saí daquele trabalho tão leve. Aleluia. Tão leve. E fui andando, e vim andando. E quando eu passava por alguém, alguém dizia assim, Givanildo, eu fazia assim com a mão e dava continuidade, com uma alegria tão grande, Thalita. Quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim e disse assim, o que foi que aconteceu com você? Eu disse a ela, por que a senhora tá dizendo isso? Ela disse, porque eu estou percebendo que o seu semblante está diferente. Mudou alguma coisa, você foi de um jeito e voltou. As dores que eu estava sentindo, sim, passou. Glória a Deus. E minha mãe percebeu, não percebeu que eu tinha aceitado Jesus. Foi quando ela perguntou por que o seu semblante está diferente. E eu disse a ela, hoje
eu aceitei Jesus. Glória a Deus. E ela disse, e foi? Eu disse, foi. Aí eu disse, aceitei Jesus. Ela disse, mas eu não vou dar 2 semanas. 2 semanas. Para uma pessoa que vivia numa vida indisciplinar, uma mãe vendo um filho aceitando a Jesus, em vez de incentivar, foi a primeira a não me valorizar. Mas eu disse, eu vou até o final. Glória a Deus. Porque eu sei quem me chamou. Amém. Porque não foi eu que não era eu que queria. Era Ele que tinha me cercado. É verdade. Era Ele que tinha me cercado. Amém. E me chamou. E quando aceitei Jesus, eu comecei a cooperar em Vila do Tenente, até hoje. E depois um rapaz por nome Heraldo, hoje ele é presbítero da congregação, ele me levou para Mangueira 2. E eu chegando em Mangueira 2, eu ouvi um testemunho. Eu ouvi Deus falar novamente comigo. Sim. Que dizia assim, jovem, alguém discute lá do outro lado ao teu respeito e diz assim, entre eles, essa bala aqui é dele, essa bala aqui é dele. Quando ele passar por aqui, vamos executá-lo. Deus falou diretamente comigo. E eu me lembro quando eu saí daquele trabalho, oração na mocidade, em Mangueira, saí daquele trabalho, vim pelas ruas, né? E quando de repente, e o Senhor tinha dito também, que você passará por eles e eles vão bater continência. E eles vão bater continência. E eu vinha no meio do caminho, uma Bíblia, e quando eu olho numa rua, os 6 rapazes que estavam me aguardando. E eu disse assim, Jesus, eu não vou não, porque o Senhor não permitiu que eu fosse executado lá no mundo. E agora, Senhor, eu estou na igreja. Sim. O que é que o povo vai dizer? Mesmo ele na igreja, o povo não perdoou. E de repente eu fiquei parado e o Espírito Santo disse a mim, ande. Mas eu disse, mas eu vou ser executado. Ele disse, ande. Eu peguei a Bíblia, coloquei ela no peito. Glória. E quando eu vou me aproximando deles, 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo. E 2 que estavam armados ficaram na frente. Deus tinha falado comigo que eu ia passar por eles. Eles iam bater continência. E eles iriam bater continência. Sim. Quando eu olho para o lado direito, o primeiro fez, Glória boa noite, Deus. irmão. Eu disse, boa noite. O outro de trás disse, boa noite, irmão. Eu disse, boa noite. Quando eu olhei para o lado esquerdo, o outro disse, boa noite, irmão. Eu disse, boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Os 2 que estavam com o revólver na frente fizeram assim, boa noite, irmão. Eu disse, boa noite. Eu passei por eles e eles continuaram dando boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E eu passei por eles. Glória a Deus. Que experiência maravilhosa. E Deus, Ele... Deus é fiel, né, irmão Joanildo? Aleluia. E aí, em relação ao seu batismo, rapidamente, para a gente seguir para uma outra experiência muito marcante, que a gente não pode deixar de falar, que é a questão do desemprego, mas eu queria saber muito sobre o batismo, quanto tempo depois foi, a sua nova vida, uma nova criatura, rapidamente. Aceitei Jesus, né? Fiz o discipulado, o nosso irmão Cristiano, uma referência muito gloriosa para mim, Cristiano, que é de Boa Ideia, coopera em Boa Ideia, e o nosso irmão Clerivan, que cooperamos também em Vila do Tenente, e o nosso irmão Darlan. Os professores altamente padrão, me ensinaram o caminho do Senhor, me ajudaram muito, me aconselharam e sempre me colocavam para trazer uma palavra nos cultos introdutórios que tinha nas congregações. Eles sempre me ajudaram. Amém. E dali fui criando um elo de amizade, terminei o discipulado e dei minha profissão de fé e desci as águas para a glória de Deus. E foi nessa congregação que o senhor estava cooperando que o senhor encontrou sua esposa? Como é que foi o casamento? Essa bênção de Deus que está aqui nos bastidores com a gente. Ela cooperava com um conjunto, com um vocal, e eu olhava assim para ela, né? Eu dizia assim, mas pai, eu estou interessado nessa irmã. Eita, glória! Eu estou interessado nessa irmã. E ali fui me aproximando dela, fui fazendo um convite para
tomar um sorvete, né? Uhum. E ali a gente começamos a ficar junto, como é que se diz? Se conhecer. A se conhecer, Sim, sim. entendeu? E ali a gente tivemos um período de 3 meses. Namoro, noivado e casamento. Uhum. Ela casou comigo, eu disse a ela. Antes, eu disse a ela, eu disse, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho trabalho, não tenho casa. Vim de uma família muito complicada, porque minha esposa, ela é uma mulher de família. Uhum. Vim de uma família muito complicada. E eu não tenho nada para lhe oferecer. Aí eu disse a ela, eu tenho um chamado. Deus me fez muita promessa. E eu sei que Deus vai cumprir. Amém. Ela disse, hoje você não tem nada, mas amanhã você vai ter. Glória a Deus. Vamos falar agora de um ponto muito importante do seu testemunho que a gente não pode deixar de falar, que é a questão do desemprego. O senhor passou mais de 20 anos desempregado, irmão Joanildo. Como é que o senhor enfrentou esse período tão longo e tão difícil? Thalita, é como eu tinha falado, eu tinha promessa. Uhum. Deus veio promessa assim que citamos, ele disse que tinha uma porta de emprego muito grande para abrir, mas que seria no tempo. Eu comecei a fazer, que eu trabalho na parte elétrica, na área elétrica, Uhum. e comecei a fazer curso de predial, NR10, 35 cursos, Sim, sim. me qualificando. Sim. E nunca Deus abriu a porta. Como é que o senhor fazia para garantir o sustento? Eu comecei a trabalhar no sinal, vendendo água, pipoca, e comecei a trabalhar, e ali peguei um elo de amizade com alguém, aí comecei a vender frutas no sinal, vendia manga, Sim. vendia pinha, morango, e eu comecei a trabalhar no sinal e trazer o sustento para minha casa, através do sinal. Hoje, tudo que eu tenho, pela misericórdia, né? Eu digo assim, tudo que eu tenho, foi fruto do sinal. Que bênção. Fruto do sinal. Passei 20 anos desempregado. E Deus sempre falando, vou eu abrir a porta, vou eu abrir a porta, vou eu abrir a porta. E eu confesso que não estava nem mais acreditando, Thalita. Eu acredito. Porque a Bíblia diz que uma promessa demorosa, ela vai enfraquecendo o coração, não é? Eu me lembro que naqueles momentos que eu ia trabalhar no sinal, eu atendia a escala. Deixava a mercadoria Sim. lá e ia atender a escala. Era no horário em que mais saía a mercadoria. E a escala era de meio-dia até 1h da tarde. Eu nunca neguei para não querer fazer a obra. Sim. Sempre com muita dificuldade. Porque às vezes eu pegava 7, 8 escalas e fora a noite. Mas eu ia. Tinha semana que eu estava escalado 3 vezes na semana. E na outra semana mais 3 vezes. Sim. Mas nunca faltei a escala. Uhum. Sempre cooperando no trabalho do Senhor. E Deus resolveu me abençoar poderosamente. Mesmo eu trabalhando, mesmo eu desempregado e trabalhando no sinal, Deus resolveu me abençoar poderosamente. Que bênção. Como é que foi o grande momento, depois de 20 anos, com promessa que Deus iria abrir a porta, mas uma espera longa. Como é que foi a porta que Deus abriu depois de 20 anos? Depois de 20 anos, Dali. Já cansado, mas já cansado. De tantas lutas. De tantas batalhas. Sim. Que enfrentamos. E estava também um pouco desacreditado. Certa tarde eu estava pintando a congregação, que eu gosto de fazer isso. Pintar a congregação, fazer coisas na casa de Deus. Amém. Eu gosto. E certa tarde eu estava fazendo e Deus tomou uma irmã para mim. Uma irmã com uma depressão muito forte. Na congregação, ela pediu para o marido dela me chamar, e eu estava na congregação. Quando eu me aproximei, ela disse, assim te diz o Senhor, vejo eu como tu zela pela minha casa. Zela pela minha casa. Por esses dias, eu abrirei a porta que eu falei lá atrás. Aleluia. Para ti.
Eu senti a presença de Deus ali extraordinária. Glória. Na minha vida. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas não ainda, eu estava desacreditado. Sim, sim. Quando foi à noite, a gente foi comer um pastel e minha esposa. E um irmão olhou para mim e disse: meu irmão Givanildo, o senhor crê no que eu vou lhe dizer? Eu disse: creio, mas descrendo. E minha esposa disse: eu creio. Eu vou crer por ele. Diga, irmão. Ele disse: olha, onde o senhor trabalha, tem alguém que passa para lá e para cá e fica somente lhe observando. Esse alguém vai lhe chamar. E com 15 dias que eu estava no trabalho, num sinal, negociando num sinal, parou um carro e disse assim, quando parou, né? Aí disse: chama aquele irmão ali. Aí quando eu fui lá, era um presbítero por nome Ricardo, ele coopera na área 44. Sim. Ele coopera na Polo. Deve estar nos acompanhando agora. E tinha uma moça que estava com ele. Aí ela disse assim: arrudei. Ela olhou para mim assim: você quer trabalhar? Eu olhei para ela assim: quero. Ela: você tem curso? Eu disse: tenho. Eu tenho vários cursos na minha área. Ela disse: por que você não arrumou um trabalho? Eu disse: não sei. Era Deus provando todo esse tempo. Sim. Deus fecha e Deus abre a porta quando Ele quer. Ele é quem abre e quem fecha. E naquele momento ela mandou preparar o currículo e hoje eu estou trabalhando para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Deus é fiel e maravilhoso. Deus abre portas. A gente vai agora para um outro momento muito especial aqui no nosso programa, que é o momento das homenagens. Prepare o coração, viu? Se o senhor já estava emocionado, vai ficar mais ainda. Vamos juntos. Pai do Senhor, irmão Givanildo, tudo bem? Graças a Deus estou passando aqui para deixar minha palavra de gratidão pela sua vida. O Senhor que para mim sempre foi um exemplo de homem de Deus, um exemplo de homem que ama a obra de Deus. Inúmeras vezes eu cheguei na sua casa, o Senhor tem falado para mim de coisas que Deus lhe mostrou, de situações da palavra de Deus que o Senhor achou interessantíssimo. Eu também chegava com o Senhor e a gente sempre trocávamos essas ideias sobre a palavra de Deus e o Senhor me marcou bastante sobre esse assunto, sobre Deus. Tudo que a gente fala sobre o Senhor, Deus está envolvido. Isso para mim chama muito a minha atenção do Senhor ser esse referencial de homem, certo? Então que Deus te abençoe, que Deus continue guardando a sua vida, que Deus continue protegendo a sua família, Ele fazendo prosperar cada vez mais e nós estamos só vendo Deus cada dia mais realizando suas promessas na sua vida, amém? Givanildo, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que acompanham a lição de vida. Nesta ocasião quero externar minha gratidão ao Senhor por ter colocado em minha vida esse grande homem de Deus. Que o teu testemunho, homem, possa alcançar milhões e milhões de vidas e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Um abraço do teu amigo e irmão em Cristo, Josivaldo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero expressar a minha gratidão, meu Pai, por tudo que Ele tem feito por mim, pelos conselhos, por Ele estar orando todos os dias por mim e por nunca ter desistido de mim. Amém. É isso que eu tenho para falar para meu Pai e também dizer a Ele que eu amo muito Ele. Oi, irmão, paz do Senhor. Passando aqui para deixar o meu recadinho também. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo homem de Deus que o Senhor é, pelo exemplo de cristão que o Senhor sempre foi dentro da nossa casa. Não só exemplo de cristão, mas de fidelidade, também de servo de Deus, né? Hoje, se estamos na presença do Senhor firmes e fortes, é devido não só à graça e misericórdia do Senhor, mas também aos seus ensinamentos, que não só nos ensinou o caminho, como andou nele conosco também. Obrigada por sempre ter sido um bom pai, presente, né? E ainda continua sendo. Espero que o Senhor também continue abençoando a sua vida, lhe fazendo prosperar. De fato, o Senhor é um homem abençoado por Deus, né? Podemos ver isso na sua vida e a nossa família, consequentemente, também é abençoada por Deus. E isso passa para nós, né? Como filhos também, sentimos essa bênção de Deus. Então, obrigada por tudo. Lhe amo, viu? Um beijo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Meu nome é Cristiane. Sou esposa do nosso irmão Givanildo, que está hoje aí dando o seu lindo testemunho, né? Um testemunho de muita edificação, de promessas de Deus, de coisas muito grandes que Deus fez na vida dele, né?
é um homem maravilhoso. Eu quero te dizer que eu te amo, que você fez e faz uma grande diferença na minha vida. Sofremos muito juntos, né? Conquistamos muitas coisas juntas, não é? Foram muitos momentos de choro, mas também muitos momentos de alegria na presença do Senhor, né? E eu sou muito feliz, meu filho, de ser casada com você. E se fosse para eu escolher novamente, me casaria novamente com você, porque você é um marido maravilhoso. Você é um marido muito bom para mim. Eu te amo. Que Deus nos dê permanência na casa dele até a vinda do Senhor. Que bênção. Me emocionei, viu, com os depoimentos. Queremos agradecer a todos que se disponibilizaram para contribuir com essa linda homenagem ao nosso convidado de hoje, né? Ao Bruno, que é o genro, ao Josivaldo, um amigo, ao Ageu, filho, a Crislane, filha, e, claro, a irmã Cristiane, a esposa. Deus abençoe, meus queridos. Chegou um outro momento muito importante, muito especial aqui no nosso programa. Você que acompanha o Lição de Vida já sabe que é a hora da Caixa das Lembranças. Ele vai receber a caixa para a gente acompanhar o que é que tem dentro dessa caixa. Nessa caixa tem algo que simboliza um momento, né? Lembra alguém que lhe marcou. O senhor já abriu, já na curiosidade, já pode abrir, é para o senhor abrir mesmo. O que é que tem aí dentro que lembra um momento marcante, que lembra... Pode Temos falar. Aqui... tem duas coisas, né? Tem essa primeira... tem a ameixa, né? E temos aqui não sei se é kiwi. É kiwi? O kiwi. Kiwi e ameixa. Esse momento aqui foi o momento que eu passei 20 anos, né? Desempregado. E foi através da... Pode levantar e mostrar para a câmera? Através desse trabalho, fala. foi que o Senhor tem sustentado a minha família. Olha aí. Né? Através desse trabalho aqui, foi que o Senhor tem sustentado a minha família. Isso aqui foi muito gratificante. Amém. Né? Tem um outro. Marcou. Tem o outro também. Que isso aqui uma outra também, fase. A outra fase. É a fase de transição. Ô, glória! A outra fase que Deus, assim, nos proporcionou. Né? Uhum. E isso aqui marcou muito a minha vida. Amém. Né? Um diploma. Alguém que, segundo a revelação, não ia viver 24 anos, hoje está aqui, formado, amém, né? Formado para a glória de Deus. Glória a Deus, olha que bênção. E Jesus fez. Essas duas coisas foram que marcaram a minha vida. Que bênção. Deus é fiel, né? Glória a Jesus. É e com certeza quem está acompanhando, assim como eu, sentiu a presença de Deus, também se emocionou com a sua lição de vida, irmão Givanildo. Quero muito agradecer a presença do Senhor aqui conosco e deixar o espaço para o Senhor agradecer também. O Senhor pode guardar dentro da caixinha os dois objetos, já fazer os seus agradecimentos. E eu quero agradecer demais. Eu saio daqui, estou assim, muito edificada, dando glória a esse Deus que abre portas, que faz milagres. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido, oportunidade única, né? Quero também agradecer ao meu pastor Ailton, por essa confiança, e ao meu pai, amigo, irmão, o evangelista Jonathan Lucena. Amém. Ele e toda a sua família por franquear essa oportunidade. E também agradecer à Rede Brasil por estar aqui, por este momento tão maravilhoso. Amém. Amém? Glória a Deus. O Senhor pode orar por nós, orar por quem também está precisando de uma porta de emprego, está há muito tempo batendo na porta, quem está orando por libertação de algum ente querido. Antes do senhor orar, o senhor pode deixar uma mensagem rapidinha para essas pessoas? Tem gente que está há tanto tempo esperando uma porta de emprego, irmão Junilton, que está há tanto tempo orando por um parente que não se converteu ainda. Fique à vontade. Amém. Quer a câmera? Isso, olhando para aquela câmera. Eu quero, desde já, trazer uma palavra da parte de Deus em relação a você que perdeu as esperanças daquele seu ente querido, que não vê solução, que não está vendo expectativa para ele dar uma melhorada. Creia no cuidado de Deus. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é o Deus ainda que liberta. Nosso Deus é o Deus que visita a alma cansada. O nosso Deus é o Deus que restaura e coloca o homem no meio da sociedade. É verdade. Porque assim como Deus fez na minha vida, com certeza Ele fará também na sua vida. Amém?
Glória a Deus. Pode orar, por favor. Pronto. Vamos orar. Oramos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, te agradecer por este tão grande momento, Senhor. Por esse momento tão especial. Ó Deus, continua, Senhor, guardando, Amém. nos livrando. Aqueles, Pai, que perderam as esperanças de um trabalho. Tu sabes, Senhor, onde tem as portas. É verdade. Tu tem o controle, tu abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Abre, Senhor, através, restaura a saúde. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos. Nós cremos no teu cuidado, para a glória do teu nome. Tudo isso te pedimos. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Joanildo, mais uma vez. O Lição de Vida de hoje vai ficando por aqui. É claro que nós esperamos você no nosso próximo encontro, viu? Eu sei que você pode ter perdido algum programa nosso, não fique triste, vá lá no YouTube. Se você chegou agora no finalzinho, inclusive, deste programa, você pode ir no YouTube da Rede Brasil e acompanhar todos os programas, todas as edições do Lição de Vida. Eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma depois que você ouvir os testemunhos do que Deus faz na vida do seu povo. Então vai lá, Rede Brasil Oficial. Se ainda não é inscrito, você pode se inscrever e conferir não só o Lição de Vida, mas toda a programação da Rede Brasil, que é de bênção para a tua família. Se Jesus não voltar, a gente volta com mais uma edição do programa. E não esqueça, viu? A palavra do nosso Deus, ela é verdadeira. Se Ele te prometeu, não te preocupa não, porque Ele é fiel em tudo o que faz. Um abração para você, que Deus te abençoe.